O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Senhor. O Evangelho de hoje começa dizendo: Senhor, aumenta a nossa fé. E eu penso que essa é a palavra mais importante da celebração de hoje. Das três leituras e também do Evangelho, a palavra mais importante é esta: aumenta a nossa fé. Meus queridos, nesses tempos nós precisamos pedir muito, mas muito mesmo ao Senhor que aumente a nossa fé. Porque o mundo de hoje contrasta com tudo aquilo que você está querendo viver. E mais do que isto, está no ar, está nas canções, está nas revistas, nos jornais, está nas novelas, nem se fala, está nas músicas. Algo que vem contra aquilo que você quer viver. Ser realmente alguém de Deus, totalmente de Deus, entregue a Deus, vivendo para Deus, tendo a própria vida voltada para Deus. Então, é preciso pedir ao Senhor: aumenta, Senhor, a minha fé, aumenta a minha fé. E a maneira mais importante
para nós podermos aumentar a nossa fé é pela palavra de Deus. A palavra de Deus que nós lemos na Bíblia. E você conhece muito bem o método que nós adotamos, a que chamamos a Bíblia foi escrita para você, ou a Bíblia no meu dia a dia, de fazer o seu diário espiritual, de ler a palavra, de colher ali o que há de importante na palavra, escrever e principalmente colocar por escrito o que o Senhor me diz no dia de hoje e como eu vou colocar isso em prática. As duas coisas importantes: o que o Senhor diz para mim no dia de hoje a partir dessa palavra, e como eu vou colocar isto em prática. Essa é a maior maneira de nós aumentarmos a nossa fé. E você precisa realmente pedir ao Senhor, porque o que o Senhor quer de cada um de nós? Deixa eu dizer assim, o que o Senhor quer de você? O Senhor quer de você santidade de vida. Não quer menos do que isso. Nós encontramos já no Antigo Testamento: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E nós encontramos no Novo Testamento Jesus dizendo: sereis perfeitos, porque vosso Pai Celeste é perfeito. Até essa tradução, sereis perfeitos, porque o vosso Pai Celeste é perfeito, é muito boa. Jesus está afirmando que sereis perfeitos, e esse perfeitos equivale a sereis santos, sereis como o Pai Celeste é, sereis do jeito dele. Então vai ser uma luta contínua, você tem experimentado isso, mas Deus quer que você viva a castidade. Deus quer que você viva a castidade nos pensamentos, nos olhares, nas ações. Deus quer que você viva a castidade frequentando a internet. Deus quer que você viva a castidade no seu namoro. Deus quer que você viva a castidade sozinho, consigo mesmo, com o seu próprio corpo. Deus quer que você viva a castidade. Mas junto com a castidade, Ele quer que você viva a caridade. Que você seja uma pessoa toda de amor àqueles com quem você vive, de amor para com aqueles que são seus pais, seus irmãos, seus familiares. Que você seja todo amor com aqueles com quem você estuda. Que você seja todo amor com aqueles com quem você trabalha. Porque no seu trabalho você precisa ser santo. E as pessoas precisam notar que você é diferente, que você luta para ser diferente, que você se esforça para ser diferente, que você se aplica para ser diferente. Por quê? Porque você está buscando a santidade, sem nada de esquisitices, mas uma santidade natural, uma santidade, eu diria, tipo Papa Francisco, mas santo como ele é. Agora no dia 4, 2 dias atrás, nós festejávamos São Francisco de Assis, e o Papa Francisco foi lá a Assis. Uma santidade ao tipo de São Francisco, santo no serviço, santo no meio dos seus colegas de estudo,
seja que tipo de escola você está fazendo. E como é difícil no meio dos colegas, como é difícil na faculdade a gente viver a santidade, porque as ideias são contrárias, porque o procedimento é contrário, porque aquilo que eles fazem é o contrário, porque aquilo que eles buscam é o contrário, porque os convites que eles fazem são ao contrário. E o Senhor quer que você seja santo, e você quer também ser santo. Então é uma luta contínua. E eu digo a você, lute. E para poder se manter, você não pode esquecer-se do sacramento da penitência, da confissão. Não tenha receio de confessar-se. Busque, mesmo que seja difícil, busque. Vá atrás. Consiga um padre com quem você possa se confessar e se confesse. Não aguarde por um padre da Canção Nova para você poder se confessar. Não, busque. Busque na sua cidade, na sua paróquia. Se for preciso ir a uma outra cidade, vá a uma outra cidade, mas a um outro bairro, mas se confesse. Especialmente se você cometeu alguma falta grave, não deixe de se confessar. Não fique nem um pouco em estado de pecado mortal. Isso é totalmente contrário à santidade. Você está correndo um grande risco, porque o pecado mortal é como uma infecção, ela vai tomando conta do organismo. Da mesma forma, o pecado mortal vai tomando conta do nosso organismo espiritual, especialmente se nós vamos amontoando pecado mortal sobre pecado mortal. Não viva em pecado mortal, por amor de Deus. Pelo contrário, se confesse o mais depressa possível. Se você não pode ainda se confessar, não está ainda conseguindo, se arrependa profundamente, porque o arrependimento perfeito apaga já o pecado. Fica ainda a nossa dívida em nos confessarmos, mas o arrependimento perfeito, então busque um arrependimento perfeito, porque Ele já perdoa o nosso pecado. Está claro na carta de São João, onde ele nos diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Mas, se nós olhamos de frente o nosso pecado e nos arrependemos, Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos dirimir de toda a iniquidade. Ele está aí, fiel e justo, para nos perdoar o pecado e nos dirimir de toda a iniquidade. Então, o arrependimento perfeito perdoa o pecado. Mas não deixe de se confessar, se arrependa, não fique nenhuma hora em estado de pecado mortal. Se confesse logo. Por quê? Porque você está buscando a santidade e Deus quer que você seja santo. Jesus está dizendo continuamente a você: seja perfeito como o meu Pai Celeste é perfeito, como o seu Pai Celeste é perfeito. E Jesus podia dizer: como eu sou perfeito, seja perfeito também em todas as coisas que você fizer. Nada fora da perfeição, nada fora daquilo que é a lei de Deus. Nós encontramos na segunda leitura, que é da carta de São Paulo a Timóteo, o que São Paulo diz a ele: exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos.
que São Paulo está falando aqui a Timóteo? Do batismo no Espírito Santo. Exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Você sabe muito bem disso. Estou recordando que os primeiros cristãos, todos eles eram batizados no Espírito Santo e usavam os dons do Espírito Santo. Todos. Era uma coisa comum. Ser cristão e ser batizado no Espírito Santo eram sinônimos. Ser cristão e usar os dons do Espírito Santo eram sinônimos. Eles usavam os dons do Espírito Santo porque eram batizados no Espírito Santo. E aqui Paulo está dizendo: exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Reavivar a chama. Quando nós estamos com brasas mortiças, a gente vai e sopra. E aquele sopro faz com que a cinza vá embora e as brasas tomem vida. E logo depois aquelas brasas estão incandescentes. O fogo voltou. Meu irmão, minha irmã, é preciso constantemente estarmos reavivados, reinflamados na chama do dom de Deus que nós recebemos no batismo no Espírito Santo. Porque para enfrentar, deixa eu usar a expressão, este mundão que está aí ao nosso lado, só pelo batismo no Espírito Santo, e não é apenas o batismo no Espírito Santo recebido, é o batismo no Espírito Santo continuamente reavivado. Então, reavive constantemente o batismo no Espírito Santo. E a oração é aquilo que mais faz com que você reavive o dom do Espírito Santo, a chama do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Ore intensamente. Não deixe de orar. Não deixe de orar. Ore todos os dias e ore, eu diria, constantemente. Indo para a escola, indo para o serviço, voltando para casa. Antes de começar o seu estudo, antes de começar o seu serviço. Enquanto você está estudando, quando você encontra dificuldade, apele para Deus, converse com Deus, isto é oração. Quando você está fazendo um serviço e o serviço não está dando certo, fale com Deus, peça força, peça luzes. É a maneira de você poder entrar em contato com Deus. Ele é o fogo e você entrando em contato com Ele. O fogo do Espírito Santo que está em você é reacendido, é reinflamado. Deixe-se reinflamar pelo fogo do Espírito Santo, para que você seja constantemente um jovem verdadeiramente sarado pelo fogo do Espírito Santo. E digo mais, use os dons do Espírito Santo. A partir do dom menor, que é o dom de línguas, ore em línguas sem receio, não somente no grupo, não somente na reunião, mas em particular, pessoalmente, ore em línguas. É muito importante. Mesmo que você tenha que rezar baixinho, reze em línguas. Se você não tiver outro lugar, sozinho no banheiro, refugie-se no banheiro e lá ore em línguas. Não tenha receio, Deus não vai reparar não. Você está buscando justamente reinflamar-se no dom do Espírito Santo, como São Paulo está dizendo a Timóteo.
Reinflame-se continuamente no dom do Espírito Santo. Renove-se no batismo no Espírito Santo, porque isso é necessário para enfrentar, repito, esse mundão, para enfrentar a mentalidade vigente hoje, para enfrentar o que nós encontramos hoje na maneira das pessoas pensarem e fazerem. É preciso estar cheio do Espírito Santo. Do contrário, a mentalidade do mundo, do contrário, a conduta do mundo nos envolve e vai apagando em nós a chama, e nós ficamos apenas com o nome de jovem sarado, mas na verdade de sarado não temos mais nada. Infelizmente isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Não foi à toa que você se comprometeu a ser um jovem sarado e ajudar os outros a serem jovens sarados, a se dedicar nos trabalhos pastorais para que os seus colegas sejam realmente jovens sarados. Seja realmente afogueado do Espírito Santo. E São Paulo continua dizendo: pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Deus não nos deu um espírito de timidez. Você não pode ser tímido. Você não pode ter medo. Você não pode ter receios. Você não pode fazer como o caramujo que se fecha. Pelo contrário, como São Paulo mesmo diz, você precisa ter um espírito de fortaleza. Seja forte, forte no Senhor, constantemente forte no Senhor, com a fortaleza própria do Espírito Santo. Viva no Espírito, constantemente no Espírito, na fortaleza do Espírito, para poder enfrentar a tudo. Enfrentar as coisas na família, enfrentar as coisas no serviço, enfrentar as coisas na escola, enfrentar as coisas no namoro, enfrentar as coisas na comunidade, no grupo, na paróquia, enfrentar a tudo aquilo que vem contra nós, que vem nos dificultar, que vem nos podar, que vem exercer a sua força sobre nós. Seja realmente um jovem forte. E muitos estão com aquela camiseta: jovens sede fortes. São João dizendo: eu vos exorto, jovens, porque sois fortes. Seja verdadeiramente forte. Com que força? A sua? Não. A nossa força não consegue nada. Com a fortaleza própria do Espírito Santo. Não, repito, não tenha medo, não seja tímido, não seja caracol, não enterre a sua cabeça debaixo da terra. Pelo contrário, seja forte da fortaleza de Deus. É isso que o Senhor está falando a você no dia de hoje, através dessa leitura. E São Paulo continua dizendo a Timóteo: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Na sua escola, na faculdade, ou outra escola qualquer em que você estiver, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor. No seu serviço, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor. No meio dos seus colegas, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor. Diante dos seus patrões, diante dos seus professores,
não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor. Com seus colegas, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor. Ao contrário, dê testemunho. Seja ousado. Aquela santa ousadia de Deus. Tenha intrepidez. Seja até mesmo atrevido no espírito. Sim, aquele atrevimento próprio do Espírito Santo, que não tem medo nenhum, pelo contrário, que dá testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo diante de quem quer que seja. Seja testemunha, não tenha medo de dar testemunho. Ao invés de se envergonhar do testemunho de nosso Senhor, ao contrário, que você seja atrevido em dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus hoje está pedindo a mim e a você. E na primeira leitura, nós encontramos: escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho, e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. É do profeta Abacuque. De que o profeta está falando aqui? Da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode demorar, como ele diz, porque a visão se refere a um prazo definido, mas tende para um desfecho, e não falhará. Isso vai acontecer, o Senhor virá. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Um jovem sarado deve viver na certeza de que o Senhor virá, de que a vinda do Senhor é certa. Talvez a nossa geração não vá ver, pode ser, mas há muitas demonstrações de que o Senhor pode vir na nossa geração. Mas se não vier, você perdeu tempo? Não, de maneira nenhuma. Os apóstolos, especialmente São Paulo, pregaram a vinda eminente de Jesus. E São Paulo pregava de maneira tão clara, tão contundente, que dava-se a impressão de que o Senhor viria ali naquele tempo. E eles estavam esperando uma vinda eminente. Eminente quer dizer para logo, para já, para bem pouco tempo. São Paulo errou, os apóstolos erraram? Não, não errou, e os apóstolos não erraram. Ao contrário, é isso que o Senhor quer, que em cada geração se pregue o anúncio da vinda do Senhor, como se ele viesse àquela geração, porque se prega para aquela geração e ela a aceita, os que aceitam aquele anúncio e estão sempre preparados para a vinda do Senhor, eles se salvam. Mas se não se prega, ou se as pessoas não aceitam, aquela geração passa. Passou aquela geração, passou. Então, em cada geração é preciso pregar a vinda do Senhor, como se ele viesse naquela geração.
deixe-me tirar de lado esse como ser. Nós temos que pregar a vinda do Senhor para esta geração. Ser jovem sarado e esperar a vinda do Senhor eminente são sinônimos. Um jovem sarado espera a vinda do Senhor, e espera ardentemente a vinda do Senhor. Amém. Amém. Que assim seja mesmo. O seu aplauso, os seus gritos mostraram que você acredita nisso. Acredite mesmo. Um jovem sarado precisa acreditar na vinda eminente do Senhor. O Senhor virá e não tardará. Daí que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Veja, a nossa santidade de vida, e o ser sarado equivale a ser santo. A nossa santidade de vida apressa a vinda do Senhor, porque ela vai destruindo o pecado e ela vai expandindo a santidade, porque ninguém é santo sozinho. Um pouco de calor no mundo aquece, e a soma de um calor com outro calor, com outro calor, vai dar bastante calor. É assim. A santidade é cumulativa. Então, a santidade de cada um vai fazendo com que outros sejam santos também, vai inflamando outros na santidade. E com esse acúmulo de santidade, obrigado. E com esse acúmulo de santidade, nós estaremos apressando a vinda do Senhor. É isso que o Senhor quer para cada um de nós. Eu termino com aquilo que nós cantamos no Salmo responsorial. Não fecheis o coração, ouvi o vosso Deus. E até o solista repetia, ouvi o vosso Deus. Não fecheis o coração, ouvi o vosso Deus, ouvi o vosso Deus. Eu até queria que nós cantássemos outra vez este refrão. Vamos logo ficando em pé. Porque hoje é o dia do Senhor, o domingo, e esta foi a palavra de Deus para nós. Acolha esta palavra de Deus, que lhe foi dada de graça. Foi uma grande graça para você a palavra do dia de hoje. Não porque eu fiz a homilia, mas você viu que eu fiquei o tempo todo na palavra de Deus. Não saí, não me desviei, graças a Deus, da palavra de Deus. É isso que o Senhor quer para mim, é isso que o Senhor quer para você. Então, não fecheis o coração, ouvi o vosso Deus, ouvi o vosso Deus.